Oi, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos a algo inédito nesse canal. Esse vídeo é algo que eu nunca fiz, um vídeo resposta. Mas principalmente esse aqui é um vídeo de desculpas, eu preciso me desculpar com vocês. Recentemente eu soltei um vídeo aqui no canal onde eu comento que pra mim, e aliás não só pra mim, mas até pro Papa, mas a gente vai voltar nisso daqui a pouco, é o maior problema do cristianismo. E é por isso que esse é um vídeo de desculpas. Eu sinto muito se eu achei que ao tratar de um tema polêmico, esse vídeo não sairia da minha bolha e cairia num público que não é o meu, um público que representa a média brasileira e que infelizmente não lê nem 2 livros ao ano e se esforça pra não entender um texto tão simples. Daí o porquê desse vídeo. Quem não entendeu, o fez por birra, pressa ou má fé. Sim, eu fiquei chateado. Está desculpado, Felipe, está desculpado, eu te absolvo. Falando sério, pessoas, bem-vindos ao canal do André Luiz. Hoje eu vou responder 2 vídeos do Dossiê do Felipe, o canal Dossiê do Felipe, explicando a abertura desse vídeo. O Felipe, ele fez um segundo vídeo, chateado com as respostas, os comentários que ele recebeu de um vídeo anterior. Nesse vídeo anterior, ele defendeu, ele alegou que o cristianismo tem uma inconsistência interna, que o cristianismo tem um problema lógico com a seguinte questão. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, seja porque nasceram antes de Cristo, seja porque morreram ainda bebês, seja porque fazem parte de culturas e populações que nunca tiveram acesso à igreja. O que acontece com essas pessoas? Elas estão condenadas ao inferno ou elas podem ser salvas? Se elas podem ser salvas, então é mentira que só Jesus salva, que o sacrifício de Jesus seja absolutamente necessário, que seja necessária a conversão ao cristianismo, que seja necessária uma vida cristã. Se elas não se salvam, fica difícil defender a justiça divina, porque bebês vão para o inferno juntos com sociopatas e genocidas perigosos. Então, para o Felipe, esse problema, o da salvação das pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, aponta para uma inconsistência interna do cristianismo. Eu vou analisar nesse vídeo muito rapidamente se é como o Felipe diz. Eu vou tentar dar uma resposta para ele, uma resposta segundo a minha tradição. Eu sou cristão ortodoxo. Eu deixei bem claro que o maior problema do cristianismo, que dá título ao vídeo, é o trilema apresentado no início. Justamente por isso, pouco importa a sua denominação. Se você for católico, protestante ou o que for, existem pilares que todo cristão vai ter em comum. E são esses pilares que estão sob escrutínio aqui. Então está aí o trilema proposto pelo Felipe. Ele alega que existem 3 pilares de qualquer cristianismo, de qualquer denominação cristã, de qualquer vertente do cristianismo, e ele diz que esses 3 pilares, eles não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Só Jesus salva, Deus é justo, o cristianismo está certo. E para apontar a inconsistência desses pilares, a inconsistência interna do cristianismo, ele vai falar sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. As pessoas que nunca ouviram falar de Cristo e da igreja, elas são ou não salvas? Então essa questão apontaria para a inconsistência lógica desses pilares. Então agora a gente vai voltar para o primeiro vídeo, o vídeo anterior a esse aqui é um desabafo dele em relação às respostas insatisfatórias que ele diz ter recebido. Então a gente vai voltar para o vídeo original, onde ele esmiuça o argumento dele, e eu vou tentar dar uma resposta segundo a minha tradição ortodoxa. Oi, eu sou o Felipe e esse aqui é o Enzo, um lindo bebê fofinho, uma coisinha inocente e maravilhosa, que merece a tortura eterna no fogo do inferno por toda a sua maldade diabólica de travação. E nem sou eu quem tá dizendo isso, mas sim alguns tipos específicos de cristianismo. Na verdade, você vai encontrar vários pregadores na internet defendendo essa ideia com muito orgulho até. Cada criancinha, cada bebê fofinho que você tem vontade de apertar e morder, é uma criança totalmente depravada, é aquilo mais parecido com o demônio que a gente tem no mundo. É um bebê que acabou de nascer. Então aqui o Felipe ele já começa com o pé na porta, ele começa ironizando um pouco a posição calvinista, porque a posição calvinista oferece uma resposta bastante exclusivista. Quem nunca ouviu falar de Cristo, de Jesus, da fé cristã, não será salvo. E por que não será salvo? Porque a salvação já está predestinada antes da criação do mundo. Então, a resposta calvinista, ou pelo menos de um hipercalvinismo, de um calvinismo muito duro, muito rígido, é uma resposta extremamente exclusivista. Então aqui o Felipe ele já ironiza essa possibilidade de resposta. Eu não vou defender o calvinismo, eu acho o calvinismo um absurdo mesmo. A soteriologia comum, ou seja, o estudo a respeito de como um crente se salva, no cristianismo pelo menos, é baseada na visão do pecado original e a queda do homem. A queda moral e espiritual de Adão e Eva simboliza a separação entre Deus e a humanidade, sendo considerada a razão pela qual, segundo a doutrina cristã, a vinda de Jesus Cristo foi necessária para restaurar essa comunhão. Você já deve ter ouvido algum cristão dizer que Jesus morreu pelos seus pecados, mas é possível que o mesmo cristão que te disse isso não saiba explicar muito bem o que isso significa. E aqui que tá o problema. Se Jesus morreu pelos nossos pecados,
Jesus, tem um problema estranho aí que eu vou tratar como um trilema. O cristianismo precisa sustentar essas 3 ideias. Primeiro, Jesus é o caminho para a salvação. Segundo, a justiça divina é perfeita. Terceiro, os signos cristãos, como evangelização e batismo, são necessários. A minha argumentação vai ser a de que você não pode aceitar essas 3 coisas juntas. Junte 2 delas e a terceira se torna inviável. Então aí está a apresentação do trilema pelo Felipe, tá? Ele está dizendo que o cristianismo não pode estar certo ao mesmo tempo que Deus é justo e só Jesus salva. Esses 3 pilares, eles dão curto-circuito se alegados ao mesmo tempo. É o que ele vai tentar demonstrar nesse vídeo. Eu disse. Na verdade, tem 2 maneiras de solucionar esse paradoxo, mas talvez você não vai gostar do mesmo jeito. Peraí. Considerando a existência de Deus como verdadeira, vamos transformar isso num argumento bonitinho. Fica mais ou menos assim. A salvação pode ocorrer com base em sua conduta moral no julgamento pós-morte. Então, o sacrifício de Jesus não é absolutamente necessário para a salvação. Logo, a doutrina cristã é falsa. E Jesus meio que morreu à toa. Essa primeira crítica que o Felipe faz, ela me parece frágil, tá? Porque, veja bem, vamos dizer que a salvação possa ocorrer com base na conduta moral no julgamento pós-morte, certo? Então a pessoa nunca ouviu falar de Cristo, seja porque ela viveu antes de Cristo, seja porque seja um bebê que nasceu em tenra idade, seja porque vive em uma cultura, em um lugar do mundo, uma região que não teve acesso ao cristianismo, mas ela pode ser salva com base em sua conduta moral. No juízo pós-morte, a sua conduta moral pode levar à salvação. Daí o Felipe conclui que o sacrifício de Jesus não é absolutamente necessário para a salvação. Não me parece uma conclusão, um passo válido na argumentação. Porque o cristianismo ele pode dizer o seguinte, olha, a possibilidade de salvação de alguém com base em sua conduta moral, a possibilidade de alguém ser salvo, alguém que nunca ouviu falar de Jesus, ser salvo com base em sua conduta moral ou qualquer outro critério misterioso, essa possibilidade só existe por causa do sacrifício de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, se Cristo não tivesse aberto as portas do paraíso, nem mesmo essa possibilidade existiria. Então é a encarnação de Cristo, revertendo a corrupção humana, é a morte de Cristo na cruz, pagando a pena dos nossos pecados, e a gloriosa ressurreição de Cristo, abrindo possibilidade para que o homem vença a morte, que causa qualquer outra possibilidade de salvação para a humanidade, seja através dos meios revelados pela igreja, seja por quaisquer outros meios. Então me parece que essa primeira crítica do Felipe aqui, ela não está muito correta. Mesmo as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo podem ser salvas por causa do sacrifício de Cristo. Logo, a doutrina cristã não é necessariamente falsa e muito menos Jesus morreu à toa. Jesus é o único caminho para a salvação. Existem pessoas que nunca conheceram Jesus. Pessoas que não tiveram a opção de serem salvas serão condenadas ao inferno e isso contradiz a bondade de Deus. Também não me parece que esses 3 pontos, eles demonstrem a posição do Felipe, tá? Jesus é o único caminho para a salvação, mas isso é entendido na ortodoxia de uma maneira mais profunda. Jesus é o único caminho para a salvação, mas isso é verdade de um ponto de vista ontológico mesmo, porque Jesus é a verdade, não é isso? Então se a pessoa estiver inclinada para a verdade, para o amor, para a empatia com o próximo, ela está reconhecendo Jesus de alguma maneira. São Paulo apóstolo, o glorioso apóstolo dos gentios, dizia que existe uma lei natural inscrita no coração do homem. E se o homem obedecer essa lei natural, ele pode estar em alguma medida reconhecendo a Cristo sim. Então existem pessoas que nunca conheceram Jesus. Bom, isso aí também é uma afirmação polêmica, porque se a verdade está realmente inscrita no coração do homem, inscrita em certo extrato da natureza das coisas, da ontologia das coisas, não é possível dizer que as pessoas não têm exatamente escolha ou não por dizer sim a Cristo. Então o terceiro ponto ele também não se segue. Logo, pessoas que não tiveram a opção de serem salvas serão condenadas ao inferno e isso contradiz a bondade de Deus. Bom, o Felipe também sabe dessa resposta que eu estou dando aqui. Ele vai falar disso mais na frente. Então, eu estou esmiuçando uma possível resposta para essa questão que ele está colocando, mas eu sei que ele conhece essa resposta da verdade, de Cristo como a verdade inscrita na natureza das coisas e no coração humano. Tanto é que ele vai tratar isso mais na frente do vídeo. De qualquer modo, esses 3 pontos que ele colocou aqui também não são suficientes para demonstrar qualquer inconsistência interna do cristianismo. Eu estou acompanhando o raciocínio dele, eu sei onde ele quer chegar, mas eu estou acompanhando o raciocínio dele e estou constatando que ele ainda não demonstrou esse ponto, de que existe uma inconsistência interna na soteriologia
ortodoxa pelo menos. Jesus é o sacrifício necessário. Não há mundo pós-pecado original onde os pecados são perdoados sem acesso à figura de Jesus. O problema é que o Messias não foi anunciado para todos. Antes de Jesus, já que ninguém é vidente, durante Jesus, já que enquanto ele caminhava na Terra tinha gente morrendo sem saber quem ele era nas Américas, por exemplo, e até mesmo depois de Jesus, porque não falta exemplo de populações isoladas onde o cristianismo não chegou. Se os cristãos estiverem certos, qual seria o destino dessas pessoas? A pessoa estaria condenada à tortura eterna por uma razão fora do seu controle? Punir alguém que não teve acesso à escolha contradiz uma das características essenciais acerca da existência de Deus, a bondade infinita. Então, a condenação daqueles que nunca ouviram falar de Jesus nos leva a algumas possíveis conclusões. Primeiro, Deus não existe. Segundo, ele existe, mas o cristianismo tá errado. E terceiro, é essa premissa que tá errada. Até porque, como eu disse, eu não inventei essa discussão. O destino daqueles que não tiveram acesso a Jesus Cristo é um tema discutido desde a igreja cristã primitiva. Cipriano de Cartago já dizia no século III, extra ecclesiam nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Mas o contexto era um pouco diferente. Cipriano se referia à necessidade de rebatizar aqueles que tinham sido batizados por hereges. O entendimento era de que apenas o batismo real da igreja certa poderia salvar. O tema de debate sequer eram os não cristãos, e sim cristãos em apostasia. De qualquer forma, essa mesma ideia vai ser chamada de exclusivismo soteriológico, ou seja, que a salvação é exclusiva dos cristãos, e foi defendida por grandes nomes da igreja. O Felipe ele vai fazer aqui uma apresentação das alternativas, das possibilidades de respostas cristãs para o suposto problema que ele colocou. Uma das possibilidades de resposta é o exclusivismo soteriológico. Só os cristãos serão salvos. O Felipe já deixou claro que considera essa resposta injusta, porque se Deus condena ao inferno pessoas que não puderam escolher dar uma resposta positiva a ele, Deus não estaria dando, vamos dizer assim, as mesmas oportunidades para todas as pessoas, estaria sendo arbitrário. Então, para ele, o exclusivismo soteriológico é, vamos dizer assim, meio que aberrante. Esse exclusivismo rígido, ele não seria uma resposta viável, segundo Felipe, porque implicaria, segundo ele ainda, que Deus não seria justo, e por isso a pessoa não escaparia daquele trilema que ele colocou no início. Eu não vou entrar na questão se os padres que ele citou realmente ensinavam essas doutrinas. Eu não estou analisando aqui a acuidade dos exemplos que o Felipe está dando, e sim analisando o argumento dele. De qualquer forma, dá pra resumir a ideia dos milhares de cristianismos diferentes de um jeito bem estranho. O abusador vai ter o mesmo destino que a criança abusada que não teve contato com o cristianismo, o impedimento de entrar no paraíso ou, dependendo, até mesmo o inferno. O que obviamente é uma ideia bastante desconfortável, mas principalmente contraditória. É por isso que boa parte dos cristãos adotam uma posição diferente dessa, e o exclusivismo costuma ser rejeitado. O problema é que o inclusivismo soteriológico não resolve o problema satisfatoriamente, e a solução proposta foi encontrada lá no politeísmo grego. O logos espermáticos é um dos principais conceitos para entender o estoicismo e mais tarde para entender a salvação cristã. Basicamente, o cosmos possuiria uma ordem racional que governa todos os eventos, e essa ordem está intrinsecamente conectada ao comportamento humano. Para eles, entender a razão universal era entender o próprio universo e, por consequência, o lugar do homem nele, já que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Alguns séculos depois, o cristianismo vai de meia dúzia de gato pingado para ser considerado grupo terrorista e perseguidos, então permitidos e, de repente, donos do império. E é dentro desse período conturbado de ascensão política que Justino Mártir, um dos principais pensadores cristãos, mexe com essas ideias. Ele tenta reconciliar a filosofia grega com a doutrina cristã, trazendo o logos espermáticos para dentro do cristianismo. Agora, o logos não era mais uma razão etérea que justifica tudo numa cadeia causal necessária, é literalmente uma pessoalidade que cria e governa a existência. E essa razão divina que permeia o universo encarna em Jesus Cristo, trazendo consigo a verdadeira sabedoria e modo de vida. Jesus Cristo representaria a perfeita manifestação dessa lógica, revelando ao mundo a verdade essencial que estava, de algum modo, refletida nas diversas filosofias pagãs, mesmo que distorcidas. Basicamente, apesar de apenas os cristãos acertarem, todas as outras religiões estariam mirando no mesmo lugar. O São Justino Mártir dizia que todas as verdades proclamadas em todos os tempos, elas são cristãs também, porque elas são sementes dessa verdade maior que é o próprio Verbo Divino. Agora, o Felipe está apresentando aqui as ideias do São Justino Mártir como ideias emprestadas do estoicismo, ideias que têm origem na filosofia grega. Pode ser que seja assim. Mas o São Justino Mártir se converte ao cristianismo ali por volta do ano 130, 140. Ele frequentava as igrejas da Ásia Menor. Apesar de morrer em Roma, ele é também chamado de São Justino de Roma, na verdade ele se converte na Ásia Menor, e as igrejas da Ásia Menor eram igrejas organizadas pelo São João Teólogo, o São João a quem é atribuído o quarto evangelho. E o quarto evangelho começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, essa ideia do Verbo Divino como uma pessoalidade, essa ideia de Cristo como Logos por trás de toda a realidade, como Logos por qual toda a realidade foi feita, pode ter sido aprendida por São Justino Mártir não no estoicismo, mas nas igrejas da Ásia Menor,
que eram, vamos dizer assim, organizadas, cuja figura principal era o apóstolo São João Teólogo. Independente disso, essa é realmente uma postura mais inclusivista, mas onde está a inconsistência lógica? Por que essa postura mais inclusivista implicaria, segundo Felipe, em uma inconsistência, em uma inadequação interna do cristianismo em relação aos seus pilares? Vamos ver para onde vai a argumentação dele a partir daqui. Então, é daqui que surge a ideia de que todos puderam acessar Jesus, mesmo os que não acessaram. Porque para os cristãos que defendem essa ideia, Jesus, enquanto manifestação da verdade, é o logos espermáticos, semeado nas coisas que existem. Isso vai ser chamado de revelação natural. E provavelmente o primeiro a formular de verdade esse conceito foi Agostinho de Hipona. E a filosofia escolástica vai ser o campo de estudo que tenta acessar os atributos de Deus através do pensamento crítico. São Máximo Confessor, um monge, grande santo do século VII, ele vai dizer que Cristo encarnou 3 vezes. Existem 3 dimensões da encarnação de Cristo. É claro que ele está falando isso como uma analogia, tá? Ele está fazendo uma comparação com o dogma da encarnação. Ele está dizendo que Cristo encarna primeiro na natureza, ou seja, por trás da natureza criada existem princípios, estruturas que refletem a verdade do Verbo eterno. Depois Cristo encarna de determinada maneira na lei que Deus teria, através dos anjos, revelado a Moisés no Sinai. Então a lei divina revelada no Sinai é de alguma forma uma expressão, uma encarnação do Logos. E por fim, quando os tempos estavam maduros, Deus encarna como uma pessoa humana na Palestina há 2000 anos. Então, Jesus Cristo não seria necessário epistemicamente, ou seja, que você precisa saber do sacrifício e seguir uma cartilha, mas sim necessário ontologicamente, ou seja, a cartilha existe porque o sacrifício dele abriu a possibilidade de salvação. Só que esse ainda é um conceito meio confuso. Então veja para onde vai a argumentação do Felipe, tá? Ele está dizendo, tudo bem, Cristo, o sacrifício de Cristo, a existência de Cristo é necessária ontologicamente, porque ele é o verbo eterno, esse verbo está de alguma maneira na natureza, a própria encarnação dele possibilitou a salvação de todas as pessoas, então ele é necessário ontologicamente, mas não é necessário epistemicamente. O que o Felipe quer dizer com isso? Que não seria necessário alguém se converter ao cristianismo, não seria necessário alguém ouvir o evangelho, não seria necessário alguém entrar para a igreja, ser batizado, participar dos sacramentos. Ora, se Cristo está presente na natureza e o sacrifício dele abriu as portas do paraíso, qualquer pessoa pode ter acesso, independente da religião que ela praticar. Essa é a inconsistência lógica que o Felipe está enxergando nessa resposta mais inclusiva. Mas será? Muito tempo depois, durante o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, entre 1962 e 1965, a Igreja Católica consolidou uma postura mais aberta e pluralista quanto à salvação, ao afirmar que aqueles que buscam sinceramente a verdade e vivem de acordo com os princípios do bem, mesmo sem conhecimento explícito de Cristo, podem ser salvos. Fora da Igreja não há salvação, foi virando, talvez as boas ações já sejam de bom tamanho, mas depende. Essa perspectiva não apenas ampliou a compreensão da graça divina, mas também validou o pluralismo religioso, reconhecendo que outras tradições religiosas também podem ter algo da verdade divina, ainda que não completa. Um dos maiores pontos de contenda dentro do protestantismo hoje. Agora, preste atenção, é nesse ponto que o Felipe falou. Podem ter algo da verdade, outras religiões podem ter algo da verdade divina, mas não de maneira completa. Então aqui, sem saber, o autor do vídeo, ele já está dando assim uma pequena resposta que mostra que essa alternativa mais inclusiva não implica em uma inconsistência interna do cristianismo. Porque as outras religiões, as verdades inscritas na natureza, não são uma verdade plena. A verdade plena só se manifesta na própria igreja e no próprio Cristo encarnado, tá? Então é possível você dizer o seguinte: não, isso aí é verdade. O sacrifício de Cristo abriu objetivamente as portas do paraíso. Qualquer pessoa que seja salva, ela só será salva por causa desse sacrifício. E como Cristo está, de alguma maneira, a verdade do verbo está expressa na natureza de diversos modos, é possível que pessoas sejam salvas sem nunca ouvir falar de Jesus Cristo, sem nunca serem cristãs, sem nunca terem acesso aos mistérios divinos, aos sacramentos, sem nunca adentrarem visivelmente à igreja. A questão é muito mais improvável que a pessoa seja salva fora da igreja do que na igreja. Porque Deus revelou e estabeleceu na igreja os meios de salvação. E fora da igreja, os meios de salvação, ou eles são desconhecidos, ou eles são muito mais difíceis de serem acessados. Em segundo lugar, a salvação, ela pode implicar em maior ou menor proximidade de Deus. Você pode ser salvo, mas você pode vivenciar essa realidade divina de maneira mais ou menos intensa, em maior ou menor grau, de modo mais ou menos profundo.
E estar na igreja, vivenciar os sacramentos, te dá a oportunidade de você ter uma vivência muito mais profunda da divindade do que fora da igreja. Ou seja, os mistérios divinos te garantem maior proximidade com Deus também, garantem uma santidade mais plena. Aquilo que nós cristãos ortodoxos chamamos de teoria, contemplação de Deus e também de teoses, deificação. Ainda que a salvação dessas pessoas seja possível, não porque exista a salvação fora da igreja, sim porque a participação na igreja ela pode se dar por meios que não são aqueles revelados, mas ainda que essa salvação seja possível, a igreja ela promove, ela disponibiliza, distribui verdades muito mais plenas e meios de vivência da divindade muito mais profundos. Então, você já tem aí uma resposta por que a evangelização, por que a pregação deve acontecer. Primeiro, porque a igreja tem os meios revelados da salvação. É muito melhor você ser cristão, você ser batizado, você estar na igreja do que não estar. Segundo, a igreja ela permite uma santificação mais plena, ela permite que a pessoa consiga ver Deus, ver a Santíssima Trindade, vivenciar de modo muito mais profundo a santidade. A outra forma de superar o trilema é aceitar uma ideia ainda mais radical, o universalismo. E não, eu não tô falando de dar dinheiro pro Edir Macedo. Basicamente existem 3 tipos de universalismo. O cristocêntrico diz que todos serão salvos. Alguns mais rápido, outros depois de uma passagem pelo purgatório, mas no final de tudo o sacrifício de Jesus Cristo possibilitou essa oportunidade, mesmo que você sequer saiba. O juízo final não seria uma condenação eterna, mas um processo corretivo de purificação da alma. O pluralista defende que todos os caminhos levam a Deus. Não interessa se você é cristão, umbandista, taoísta, budista, etc. A graça divina transcende qualquer sistema dogmático, cultura ou crença. Deus é perfeitamente bom e não colocaria impeditivos de acesso a ele. Uns com mais facilidade, outros nem tanto, alguns chegando mais perto e outros mais distantes, mas no final todos nós retornaríamos para Deus. E o restauracionista, a vertente que acredita que o inferno até existe, mas não é eterno nem punitivo por natureza. Ele funciona como um instrumento de correção e purificação, permitindo que as almas se arrependam, reconheçam a verdade e retornem ao Pai. Assim como o fogo refina o ouro, o juízo de Deus purifica os corações endurecidos até que não reste mais oposição consciente à sua vontade. O que é curioso, porque o próprio Jesus Cristo, depois de morrer, teria dito que foi no inferno pregar para os espíritos presos lá. Mas claro, nem essas soluções estão isentas de contradições. Bom, eu não vou comentar o universalismo porque as alegações do universalismo batem de maneira muito frontal com os santos padres e com as escrituras. Como eu disse, eu quero dar uma resposta cristã ortodoxa. E aí, dando uma resposta cristã ortodoxa, o Felipe ele citou um ponto das escrituras que é esquecido nessa análise dele. A descida de Cristo aos infernos. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele morre voluntariamente na cruz, sua alma desce ao Hades. Sua alma, unida à sua divindade, desce ao Hades e destrói os portões do Hades, segundo a ortodoxia. E essa é uma chave para entender também o porquê não há inconsistência lógica, inconsistência interna na resposta cristã. Pois para isto foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Primeira Epístola do glorioso apóstolo São Pedro, capítulo 4, versículo 6. Veja que essa doutrina da descida de Cristo ao Hades não diz apenas que a alma do Senhor conquistou o Hades e que preencheu o Hades, o mundo dos mortos, o reino dos mortos, o Sheol, com sua presença divina. Diz também que Cristo pregou aos mortos, é a palavra utilizada pelo glorioso apóstolo São Pedro. Então, para nós cristãos ortodoxos, Cristo, após a sua morte, ele desce ao Hades e prega também o evangelho aos mortos. É uma imagem de um modo de presença divino que passa a existir de maneira nova até mesmo no Hades. E que, portanto, os cativos do Hades podem reconhecer essa pregação divina, esse novo modo de presença de Deus no Hades, e podem confessar no Hades que Cristo é o Senhor, ou seja, podem segui-lo rumo ao paraíso. Isso tem a ver com aquele vídeo que eu publiquei recentemente sobre a concepção ortodoxa de vida após a morte. As pessoas que morrem com determinada disposição psíquica, com determinada orientação mental, com o coração aberto a Deus, e essa condição em que elas morrem, esse estado, pode fazer toda a diferença para elas, porque elas percebam símbolo, percebam analogia, elas podem ouvir os ecos dessa pregação de Cristo no Hades, elas podem perceber, através de seu coração aberto ao Senhor, podem perceber esse modo de presença novo que Cristo inaugurou com a sua descida
aos infernos. Se querem entender mais sobre isso, deem uma olhada no vídeo que eu publiquei recentemente sobre a concepção ortodoxa de vida após a morte. Ou seja, o Felipe não parece ter demonstrado o ponto dele. Porque o sacrifício de Cristo é objetivamente válido, seja lá o modo pelo qual a pessoa seja salva, ela só será salva por causa da encarnação, só será salva por causa da paixão e morte de Cristo, só será salva por causa da gloriosa ressurreição. Em segundo lugar, é muito mais fácil alcançar a salvação participando da vida da igreja, inclusive dos sacramentos, dos mistérios divinos, do que sem esse tipo de participação. Os meios garantidos de salvação estão dados na igreja. Em terceiro lugar, a vida no paraíso não é a mesma para todo mundo. Existem formas de realização espiritual de vivência do divino que são superiores a outras. Existem formas de se tornar mais ou menos próximos de Deus. E o cristianismo garante a forma mais perfeita de realização espiritual. É somente nos sacramentos da igreja, é somente na vivência da vida cristã que a pessoa realmente verá Deus face a face, que a pessoa passará realmente pela deificação, pela teoses. Por fim, Cristo efetivamente pregou para todas as pessoas. Cristo desceu à mansão dos mortos e ele preencheu o Hades com um modo de presença divina, com uma pregação do Evangelho que torna possível às pessoas que morreram em determinada condição de maior abertura para a divindade reconhecerem as energias divinas, reconhecerem a voz divina do outro lado, no mundo do além, e confessarem que Cristo é o Senhor. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Se vocês gostarem, deem um like, coloquem esse vídeo para frente, reproduzam em outros locais, enviem esse vídeo para os seus conhecidos e eu volto outro dia para tratar de outros assuntos sobre a Santa Igreja Ortodoxa. Valeu, tamo juntos!